1 João, está lá no final, começa de Apocalipse para trás, que vai ficando mais fácil. Não é o livro de João, é 1 João. Capítulo 5. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre a graça. Eu gosto de falar sobre a graça. Eu gosto, porque a graça, ela nos mostra o que foi conquistado para nós na cruz do Calvário. A graça nos aproxima mais da presença de Deus e traz consigo também um peso de responsabilidade muito maior até do que o tempo da lei. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. O Bessa está dando um retorno aqui, parece que tem 2 de mim. Se um já é difícil, meu irmão, imagine 2 de mim. Alô? Está lindo, hein, pastor Reginaldo? Que coisa linda, hein? 60 quilos a menos, operação bariátrica. O homem ri, que é só alegria. E a esposa dele também, claro, né? Você entendeu o mistério, né? Vamos lá, abriu aí, achou a sua Bíblia aí, meu filho? Achou a palavra, achou tudo aí? Hein? Vamos ler aqui, ó. A partir do versículo 11 do capítulo 5. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amém, queridos? E antes de você se perguntar o que é pecado para a morte e o que não é pecado para a morte, a própria palavra de Deus no livro de Hebreus, vou ler para você, capítulo 10. Se você não precisa abrir, apenas preste atenção, porque nós vamos continuar naquele texto. Hebreus 10, 26 diz assim: é sobre o castigo do pecado voluntário. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Vamos parar aqui. Aí você volta para aquele texto. Segundo nós lemos aqui, porque muitas pessoas discutem, né? Quando a gente recebe a salvação, a gente pode perder a salvação, pode não perder a salvação, e embora a maior parte do que nós vamos falar aqui não tenha a ver com isso especificamente, entenda algo por aquilo que nós lemos, né? Como lemos em 1 João, aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. A questão não é se você pede ou não a salvação, é se você nasceu de novo ou não. Porque quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Diz que Deus o guarda e o maligno não o toca. Mas quando nós lemos o texto anterior de Hebreus 10, 26, em diante, diz o quê? Que depois, se andarmos de forma voluntária no pecado, depois de termos conhecido a verdade, não está falando em aceitar Jesus, em receber Cristo, em ter nascido de novo. Está falando em você conhecer a verdade. Depois de ter conhecido a verdade e continuar deliberadamente na prática voluntária do pecado, diz que aí realmente a pessoa não tem salvação. Mas porque ela simplesmente ainda
Não foi liberta pela verdade que conheceu. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você tem acesso à verdade. São como as leis de trânsito. A partir do momento que você as conhece, você não é mais réu primário. Você as conhece. A mesma coisa, a partir do momento que você conhece a palavra, sabe da palavra, conhece, tem a oportunidade de saber quem é Cristo, o que Ele fez por você, o que Ele fez na cruz do Calvário, você conheceu a verdade. Aí você decide se você vai ser liberto por ela ou não. Aí essa decisão é sua, tá claro? Eu sei que é rápido, mas senão a gente não para, né? Só para fazer uma pequena introdução aqui nisso, para ficar muito bem claro isso na nossa mente. Então, se você é nascido de Deus, você não anda na prática do pecado. Deus o guarda e o maligno não o toca. Então você não vai mais cair naquelas ciladas, nos manjares do diabo. O pecado passa a ser um acidente e não um estilo de vida. Amém? E aí o que a gente vai aprendendo com isso? Que o pecado, nós vamos usar algumas alegorias, algumas comparações, porque a graça, ela é a base de tudo que a gente precisa saber para a gente ter um bom relacionamento com Deus. Enquanto a graça de Deus não ficar muito bem consolidada em nossas vidas, no nosso dia a dia, a gente vai ter dificuldade de se relacionar com Deus. E nós vamos entender isso aqui. Então o que ocorre? O pecado, queridos, ele é como um assassino da alma. O pecado, ele sentenciou o homem a uma morte lenta e dolorosa. Porque o pecado faz com a vida a mesma coisa que uma tesoura faz com uma flor. Imagine uma roseira. Quando você vai ali numa roseira e passa a tesoura no caule ali da roseira, você separa a rosa da fonte de vida, que é toda a roseira. Então o que acontece? Você tira essa flor. Eu trago essa flor aqui. No começo, ela continua cheirosa, continua atraente, continua viçosa, continua bela. Mas com o tempo, como ela foi separada da fonte de vida, ela vai murchando, as pétalas vão caindo, o odor já vai ficando esquisito, e aí ela murcha completamente e morre. E aí não há nada que a gente possa fazer. Você pode pegar a flor e colocar num copo d'água, você pode tentar colocá-la na terra, você pode tentar enxertá-la novamente na roseira, não adianta, porque ela está morta. Ela está morta. Agora, graças a Deus que nós já somos os ramos enxertados na videira. Isso é tremendo. Você e eu fomos enxertados na fonte de vida. Então há vida para nós. Ao contrário da rosa, nós fomos enxertados. E entenda algo, quando a nossa alma ela é separada de Deus, que é a nossa fonte de vida, a gente sofre o mesmo fim. A mesma coisa acontece conosco. A gente vai murchando e morrendo. O salário do pecado é a morte, não é isso? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Fala, mas isso é matéria de pré-encontro? Também você aprende lá. Se você não foi ao encontro, vá ao encontro. Se você já foi, retém aquilo que você aprendeu. A consequência do pecado não é um dia ruim, não é um dia de mau humor. Não é... Você fala, hoje eu não estou bem. A consequência do pecado não pode ser resolvido com um analgésico, um remédio para o fígado, para o estômago. A consequência do pecado não se cura como se cura uma gastrite, uma dor de cabeça, uma inflamação. A consequência do pecado é uma alma morta. É uma alma sem atividade, sem consciência. É fácil perceber isso. Você olha o mundo, foi dito aqui até no louvor, né? As evidências de uma alma morta, né? São lábios envenenados, boca que só profere maldição, pés que se apressam à violência, olhos que não conseguem enxergar a Deus, olhos maus. Isso são características de uma vida sem consciência de Deus. Por isso que você olha crimes, muitas vezes, né? Você vê crimes que te chocam. Fala, como a pessoa conseguiu fazer isso? Como alguém consegue pôr fogo numa pessoa por causa de 10, 15, 20, 30 reais? Porque são pessoas que não têm consciência. Não têm consciência do juízo, não têm consciência do pecado, não têm consciência da justiça. São pessoas que não têm a consciência de Cristo.
São pessoas que ainda não experimentaram aquilo que eu e você experimentamos, que é o novo nascimento. Por isso que para elas é fácil. Elas matam aqui e depois vão tomar um café ali na esquina. Com essa simplicidade. São almas que estão mortas. E essa condição é que desperta a ira de Deus. A gente às vezes não compreende a ira de Deus. Porque a gente compara a ira de Deus com a nossa própria ira, com a ira humana. Deus sempre vai se zangar, vai se irar contra a maldade que destrói os seus filhos. Ele sempre vai se levantar contra isso. Isso nos leva a uma necessidade diária de ampliarmos o nosso conhecimento de Deus. Se você vai ao mundo e você vê pessoas, você já conversou com pessoas, Deus, para alguns, é aquele diretor de escola que fica, correndo, tentando cuidar das crianças, aquele diretor de escola muito atarefado, como se Deus tivesse muita coisa para cuidar no universo. Você já deve ter ouvido isso, eu já disse isso. Deus não tem tempo para mim. Deus tem muita coisa para fazer, Ele não tem tempo para mim. Isso não é uma verdade, Deus não é assim. Ou tem outros extremos, como se Ele fosse um pai tão amoroso que Ele não vê a maldade dos seus filhos. Isso também está errado pensar assim, Ele vê. Ou Ele nos ama tanto ao ponto de não se zangar com a nossa maldade. Isso também está errado. O amor sempre se ira diante do mal. Sempre. Jesus teve essa reação no templo com os vendilhões. Ele se indignou contra a maldade que estava sendo praticada. Daquilo que estava sendo feito, desviando o povo do pleno conhecimento de Deus. O pleno conhecimento dele mesmo, o pleno conhecimento de Cristo. Ele se indignou. Ele ficou furioso, não tem como a gente mudar isso. E muitas vezes a gente não entende ou usa essas passagens para questionar, porque a gente compara muito com a nossa ira. A ira dos homens, querido, ela é automotivada. É uma ira que se ressente do mal. É uma ira que é propensa a explosões de temperamentos, atitudes violentas. A ira do homem, ela se baseia nas suas razões pessoais, não necessariamente na verdade. E ela é vingativa, ela é cruel. Ela quer o mal do próximo. Ela quer o mal do pecador. A ira de Deus, não. Ela se levanta contra o pecado, não contra o pecador. Por isso que a gente muitas vezes não compreende essas coisas, não compreende essa passagem de Jesus e tantas outras, Nós ficamos zangados porque fomos desprezados, negligenciados, ou fomos enganados, ou fomos traídos. Essa é a ira dos homens. Deus, Ele não se zanga porque Ele não consegue o que quer. Não é assim. Ele se zanga porque Ele sabe que quando nos afastamos dEle, isso sempre vai resultar em autodestruição. Quando você se afasta da fonte de vida, o resultado é uma autodestruição. Ele se zanga contra o vício, porque ele sabe que uma pessoa enfiada no crack, ela está num caminho, nas drogas em geral, ela está num caminho de autodestruição. Ele se ira contra o pecado, mas ele tem compaixão pelo perdido, completamente o contrário a nós. A gente se ira contra o nosso irmão, e a gente acha que Deus se ira da mesma forma. Que pai ficaria sentado, sem fazer nada, observando o filho ferir a si mesmo? Nenhum pai fica sentado. Seu filho está indo para uma rota de destruição, você fica ali parado. Você se levanta para ajudá-lo. Muitas vezes você até se indigna com a situação. Pode ser uma criança que você tem que repetir. Quantas vezes eu disse que colocar o dedinho na tomada é ruim? Pode ser um filhão. Quantas vezes eu já lhe disse que o mundo jaz no maligno e vai trazer consigo destruição? Mas um pai sempre se levanta em ira contra a maldade que destrói os seus filhos. Isso é muito bom para nós. Isso passa pela graça de Deus. Como é bom você ter um pai que se levanta contra os seus verdadeiros inimigos. Como é bom nós termos um Deus que se levanta contra os nossos adversários nas regiões celestes. É muito bom você saber que quando você ora,
contra o mal, Deus se inclina a favor da sua vida. Isso tem que ser algo constante. A graça de Deus, quando ela é bem compreendida, ela consolida a nossa alma e o nosso coração ao ponto que você não esquece mais. Você vai passar luta, mas a graça é maior. Você vai passar dificuldades, mas a graça de Deus é maior. Amém. É assim, e está compreendendo? É isso. Isso tem que estar bem consolidado, tem que estar enraizado, inculcado na nossa mente. Por isso que a gente sempre repete, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. A palavra de Deus diz que há mais alegria no céu, né? Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há mais alegria no céu por um pecador. Por isso que a gente fala que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Por isso que quando alguém vem aqui à frente, recebe Cristo na sua vida, a gente se alegra, seja um ou seja 99. E diz que os céus se alegram muito mais quando um pecador se arrepende do que 99 justos que já não precisam mais de arrependimento porque já experimentaram o novo nascimento. Então entenda, Deus ama. Quando você entrar nesses embates aí, Deus ama os homossexuais, Deus ama as prostitutas, Deus ama os traficantes, Deus ama os adúlteros, Deus ama os assassinos, Deus ama todos os criminosos, seja ele qual for. Entenda isso. Ele odeia a prática do pecado. Olha, querido, eu não vou estender nessa seara não, mas aqui pelo menos eu não conheço um homossexual que foi maltratado. Eu não conheço. Não tem um homossexual que pode falar, eu fui na igreja El Shaddai e fui maltratado. E até hoje eu não conheço nenhum homossexual que entrou numa igreja de Cristo e que foi maltratado. Mas a verdade vai ser apresentada a ele. A verdade vai ser apresentada ao adúltero. A verdade vai ser apresentada ao mentiroso. A verdade da palavra de Deus. Aí fica a questão. Agora que nós conhecemos a verdade, vamos fazer como está em Hebreus 26? Vamos viver deliberadamente no pecado, agora que temos conhecimento da verdade? Ou não? Ou vamos viver o versículo 18 que lemos aqui em 1 João capítulo 5. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Você tem que ter isso muito bem guardado em você. Primeiro pela sua própria vida. Depois para que você leve a palavra de Deus adiante. Você ministre as pessoas em relação a isso. E por que que isso tem... Por que que Deus ama, né, as pessoas dessa forma, esses pecadores? Porque enquanto houver vida, há esperança. Quando o diabo chega para Deus e fala assim, Jó é assim fiel porque o Senhor mima ele. Essa é a linguagem minha, atual. O Senhor mima demais esse homem. O Senhor dá tudo para ele. Tira o que ele tem para ver se ele não vai murmurar, se ele não vai estrebuchar. E Deus é tão confiante. Deus é Deus, né? E vice-versa. Deus é tão confiante que ele fala assim, tudo que ele tem você pode tocar, apenas não toque a sua vida. Porque enquanto houver vida em Jó, há esperança para mudança de sorte. Isso é tremendo. Deus é maior do que tudo que a gente imagina, de todas as limitações que nós colocamos, do que as circunstâncias que nós olhamos e ficamos, não vai dar. Nós temos um projeto Família Feliz, não sei nem se a moça está aí, que é assim, tem discípulos que vêm do Pico do Jaraguá para uma célula no Jardim Zoológico. E não tem metrô, viu, lindo? Não tem um metrô que vem rodando o pico e sai subindo o zoológico. E eles vêm. E aí essa moça está tão feliz que ela falou, vou trazer todo mundo do Pico do Jaraguá. Eu falei, amém, mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos invadir o Pico do Jaraguá. Nós vamos levar uma família feliz ali no Pico do Jaraguá, na sua casa.
Vai ter a célula de quinta que você vem, mas vai ter de terça-feira o Família Feliz na sua casa para a sua vizinhança. E topamos, faltam só 2 terças, essa e a outra. Eu e a pastora, nós costumamos ir na última semana, isso, a gente costuma ir para visitar. Mas sabe o que aconteceu no Família Feliz? Começou aí uma moça, novinha, grávida e viciada em crack, mas muito viciada em crack. Ela chegava na Família Feliz, atordoada, grávida. Olha como é a graça de Deus, querido. Sabe o que aconteceu há uma terça-feira ou 2 atrás? A criança nasceu dentro do projeto Família Feliz. Vou chegar aí. O médico já quer saber quem fez o parto. Vou te explicar, é tremendo. Aí o que aconteceu? Olha como Deus faz. Os líderes 12, que são nossos 12 que fazem o projeto Família Feliz, saíram do projeto. No que eles saíram, a moça entrou em trabalho de parto. Tentaram ligar para eles, não conseguiram. Aí a dona da casa, água quente! Eu até hoje não sei para que serve água quente, depois o senhor me explica, para eu explicar no culto das 5 e das 7. Água quente, correria. A criança está nascendo. A criança nasceu ali. Ela está hospitalizada, está lutando a favor da vida, porque é uma criança que já está tendo abstinência de droga. Ela nasceu de 8 meses, 1,8 kg. Querido, eu não sei se ela vai sobreviver, pela graça de Deus, nós vamos orar por isso. Eu creio, mas você percebe, e se essa mãe, se essa criança nasce na rua no meio dos craqueiros? Lixo? Ia estar na casa aí de alguém? Olha, ia trocar por 4 pedras de crack. Mas a graça de Deus, que mexe com a nossa cabeça, é isso. Deus permitiu, ela está no projeto Família Feliz. Ela permitiu, e sabe por quê? A graça de Deus se manifestou porque alguém disse sim. Porque, amado, deixa eu lhe explicar algo. Para você ter uma família feliz, para você ser líder de célula, para você manifestar amor, não precisa curso de teologia, precisa disposição e gratidão de coração. É isso que a gente precisa. Porque uma moça foi grata ao Senhor, falou, eu abro a minha casa. A graça do Senhor começa a se completar e uma moça tem um filho dentro do projeto Família Feliz. Meu Deus, é a graça de Deus, é a bondade de Deus. Estamos cuidando da moça. Não é fácil cuidar de alguém que usa crack e não está internado. É luta, irmão. Mas o amor é maior do que a luta. O amor é maior do que o crack. O amor é maior que a prostituição. O amor é maior do que o homossexualismo. O amor é maior do que qualquer rebelião que possa acontecer nessa nação. Amém? Essa é a verdade. A graça de Deus, querido, ela não tem lógica. Ela não tem lógica, ela não faz sentido. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quiser, quando Ele quiser. Não tem uma lógica. Alguns sofrem porque querem andar na lógica e não na graça. É como se Deus procurasse mais formas de nos levar para casa, que é o céu, do que nos manter fora dela. O julgamento e a disciplina de Deus é fácil de a gente aceitar. Olha que interessante, como é fácil de aceitar o julgamento e a disciplina de Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra. Você sente alguma compaixão por eles? Zero, né? Os egípcios sendo engolidos pelo Mar Vermelho, compaixão, zero. Eles provocaram, não é? Eles perseguiram o povo. A disciplina, queridos, ela segue uma lógica. Ela é controlável e sempre apropriada. A disciplina para os outros é sempre desejada em nossos corações. A gente sempre quer a mão de Deus pesando sobre os outros. O homem tem sede de vingança. O homem deseja o mal do seu próximo. Ainda ora a Deus, como fez o apóstolo João diante do Senhor.
Senhor ordena que mande fogo naquele povo lá que não quer saber do Senhor. Mas a graça não, de jeito nenhum. A graça não segue uma lógica. Davi, o rei Davi, de voyeur, né? Ficou espiando a mocinha tomar banho. Ele passou a amante, de amante ele passou assassino, mas pela graça de Deus, infinita misericórdia do Senhor, ele se arrependeu e voltou a ser o salmista maravilhoso, o homem segundo o coração de Deus, que todos os dias nas orações e no culto a gente abre com o Salmo de Davi. O homem que foi voyeur, amante, assassino. Essa é a graça de Deus que não tem sentido. Jonas e os ninivitas, que loucura. Deus fala para Jonas: vá, que a maldade desse povo subiu às minhas narinas, né? Veio como incenso, é muita maldade, vai e pregue para eles, leve-os ao arrependimento. E Jonas ficou indignado, ele falou: não. Diz a palavra que Jonas se apressou, mas se apressou para fugir para outro lugar, para Tarsis, né, que seria a região da Espanha. Pegou um navio, pegou um barco ali, e o barco baculejou pelas ondas. Aí os homens começaram a ver, vamos orar cada um ao seu Deus. Aí quando chega a vez de Jonas, ele fica meio naquela, eles falam: então vamos tirar a sorte para ver quem que está causando isso. É sorteado quem sai? Jonas. Aí ele entrega tudo. Falou: não, você estava fugindo de Deus, né? Parece que ele se abriu com alguém ali, essa pessoa já sabia. O que faz? Entre nós e Jonas, água nele. Joga Jonas para fora do mar, ele entra na barriga do peixe, passa 3 dias, aí ele ora a Deus, o peixe o vomita, e aí Deus vem de novo: eu te falei, é para Nínive que você tem que ir. Essa correção está boa ou quer mais? O meu projeto vai se cumprir. Eu te convenci ou não? Sim. Aí ele vai para Nínive. E sabe o que é tremendo? Os ninivitas adoravam um Deus chamado Dagon, metade homem, metade peixe. Então quando Jonas chega, eles não têm dificuldade nenhuma em recebê-lo como um homem de Deus. Loucuras de Deus. A graça de Deus. Aí ele prega, os homens se convertem. Aí sabe o que ele faz? Deus, eu quero morrer. Porque os ninivitas, queridos, eles eram cruéis. Eles matavam criancinhas, homens, mulheres, sogras, não sobrava ninguém. Matavam todo mundo. Eram cruéis, perversos. E Jonas sabia disso, Deus sabia disso. Aí Jonas vê que o povo se converte, ele fica irado, fala: eu quero morrer, porque aí ele fala para Deus: eu sabia, porque o Senhor é de infinita misericórdia, o Senhor é assaz benigno, o Senhor é tardio em ira-se, eu sabia que isso ia acontecer, e eu não queria isso, eu queria vingança, eu queria ver que o Senhor, porque o Senhor não fez como em Sodoma e Gomorra. O coração do homem foi ministrado aqui, né? Jeremias 17. Enganoso, desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas. A graça de Deus faz com que nós sejamos revestidos de compaixão e não de sede de vingança. A vingança pertence ao Senhor. Está exatamente naquele texto de Hebreus 26 que a gente começou a ler. Hebreus 10, 26. Fala: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Então entenda o seguinte: história após história da palavra, oração após oração, surpresa após surpresa, glória após glória, assim é a vida daqueles que buscam uma segunda chance em Deus. Não está nada perdido para você, querido. Nós não temos nada para nos preocuparmos, nada. Ah, mas eu não tenho o suficiente, eu não tenho uma casa própria. Eu tenho uma casa própria, mas ela não tem piscina.
Eu tenho a casa própria, ela tem piscina, mas a piscina não é aquecida. Ô vida miserável. E essa deveria ser a última coisa com qual deveríamos nos preocupar, né? Porque, amado, nosso cálice transborda de bênçãos. Transborda de bênçãos. Romanos 5:20 diz o quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso fala o quê? Em fartura. Fala em termos em excesso, fala em transbordarmos. Será que os peixes, né, do Atlântico, do Pacífico, do Índico, eles ficam preocupados com o dia em que o oceano vai ficar sem água? De jeito nenhum. Por quê? Porque eles sabem que o oceano possui água em abundância. Será que aquelas maritacas que ficam gritando na sua janela logo cedo, o dia inteiro, né? Maritaca, aquele passarinho verde, né? Não sei se tem outro nome, eu só conheço por maritaca. Pô, pássaro feliz, né? Que alegria que eles têm. Às vezes é uma barulheira, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Tem dois. E eles fazem barulho por milhares. Será que eles ficam preocupados se eles não vão ter espaço no céu para voar? Não. Porque o céu é um lugar abundante de espaço para eles voarem. Agora, e o cristão? Ele deveria se preocupar com o dia que o cálice da misericórdia esvaziará? Não. Mas ainda assim alguns se preocupam com isso. Será que nossos erros são grandes demais para recebermos a graça de Deus? Você imagina o apóstolo Paulo, que homem atormentado ele deveria ser? Se ele se preocupasse com essas coisas. Porque enquanto ele era Saulo, ele tinha prazer na morte de cristãos. Ele ajudava na morte de cristãos. Será que à noite ele era visitado por todas as crianças órfãos que ele deixou? Matando os pais delas? Durante o sono, será que ele era visitado por esse tormento? Será que ele andava na rua e as crianças ficavam para ele apontando, esse homem aí matou papai. Sorte sua, na minha casa ele matou mamãe, papai e o cachorro. E ele passando. Será que ele tinha essa inquietação? A resposta, né? Uma das respostas, né, das cartas dele, tem uma que eu gosto, que é quando ele, no livro de 1 Timóteo, ele escreve uma carta para Timóteo, ele fala assim, Timóteo 1,14, 1 Timóteo, ele fala assim, olha só, a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Ele sabia que se ele vivia naquele exato momento alguma bênção da parte de Deus, é porque a graça do nosso Senhor havia superabundado com fé e amor através de Cristo Jesus na vida dele. Deus não é econômico, querido, quando oferece a sua graça. Não é econômico. O nosso cálice pode estar meio remendadão, meio amassado, mas ainda assim ele transborda de misericórdia. Ele transborda de misericórdia, querido. Talvez você não tenha tudo que queira, mas tem perdão e esperança suficiente para ter a sua história de vida transformada. Isaías 55:7 diz o quê? Deus dá de bom grado o seu perdão. Ele não é um Deus adepto do ame-o ou deixe-o, né? Nós podemos contar com Ele sempre, independente do nosso comportamento. Independente. Ele sempre nos receberá quando voltarmos verdadeiramente arrependidos e contritos. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que é um Pai, que ama e corrige os filhos. Ele não é um caçador de recompensa que busca um acerto de contas. Você já viu filme de faroeste? Eu assistia vários que meu pai gostava, né? Não se fazem mais faroestes como antigamente, né? E era muito bom, mas o caçador de recompensas, ele viajava sozinho, né? Ele era uma pessoa só, porque ele era um caçador de recompensas.
A questão da justiça ou não, ele era um caçador de recompensas. Procura-se, paga, eu busco. E eram pessoas sós, né? Enfurecidas, raivosas, aquela cara amarrada, né? Buscando acertar contas. E temos que ter cuidado, querido, porque se nos comportarmos como um caçador de recompensas, nós vamos andar sozinhos. Se andarmos junto com um caçador de recompensas, a gente corre o risco de levar uma bala perdida. Cobrar dívidas é uma profissão muito solitária e também muito prejudicial à nossa vida. Se você estiver querendo acertar contas com alguém, aquele desejo, né, de vingança, você nunca vai descansar. Sabe por quê? Porque talvez seu inimigo jamais pague a dívida. Por mais que você julgue merecer um pedido de desculpa, talvez o seu devedor não concorde. Por mais justa que seja a sua busca por vingança, pode ser que você não receba 1 centavo de justiça. E se receber, será o suficiente? Ou a nossa mente já vai planejar um plano 2? Ele me pediu perdão, mas agora eu quero ver ele sofrer. Eu quero a consequência. Eu quero ver ele gemer. Eu sei que no seu coração nunca passou isso. Nunca. Eu estou falando uma suposição. Né? Júpiter, Marte. Onde possa haver vida inteligente, né? Nosso coração, ele planeja. E você não precisa ser esse cobrador de dívidas. E eu vou estar encerrando agora. Por incrível que pareça. Eu quero ler 2 versículos para nós entrarmos na parte final, que diz assim. O primeiro é o versículo 18 dessa 1 João, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. E o versículo 12, que diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A questão, hoje aqui, para nós, é nós descobrirmos como está o nosso coração. De quem nós desejamos nos vingar? Porque se somos nascidos de Deus, não andamos na prática do pecado e o maligno não nos toca. Porque no Filho de Deus existe a vida. E eu quero fazer um convite, né, assim, a todos que estão aqui, não só os que estão aqui pela primeira vez. Porque, amados, havia uma recompensa pela nossa cabeça. Havia um caçador de recompensa atrás da nossa cabeça. Em Colossenses 2:14, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Havia alguém atrás da nossa cabeça. Havia um valor a ser pago pela nossa vida muito grande. Havia alguém que desejava vingança por nós. E esse não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu irmão de igreja. Esse é aquele que tem ciúmes da sua vida, que se chama Satanás. Ele tinha ordenanças contra nós. Ele tinha legalidade, como um caçador de recompensa, para buscar a nossa cabeça. E ele enviou. Ao que fala o versículo 15. Continua dizendo: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E o diabo enviou as seclas, né? Enviou principados e potestades. Foi oferecida uma recompensa pela nossa cabeça. E Deus
na sua infinita misericórdia, que começa em Gênesis e acaba em Apocalipse, porque alguns acham que a misericórdia de Deus é do tempo de Jesus para frente. Mentira. Nós vimos aqui exemplos só de Antigo Testamento, onde a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor se manifestou. O que aconteceu foi que a recompensa que foi pago pelas nossas vidas é impossível de ser coberta. É impossível alguém entregar uma recompensa maior do que aquela que foi entregue. Deus soube de tudo isso e falou: quanto custa? Qual o valor da recompensa? Eu pago. Eu cubro qualquer oferta por amor dessas pessoas. Eu cubro qualquer valor que alguém possa dar, seja nos céus, na terra ou embaixo da terra, por amor a essas pessoas. Porque enquanto elas viverem, há esperança para elas. E foi dado esse preço. Por isso que nós vivemos agora debaixo do sangue da nova e eterna aliança. Não há mais como se desfazer essa aliança. Na verdade, há como desfazer, se alguém conseguir entregar uma oferta maior do que essa que foi entregue. Como até hoje ninguém conseguiu, porque a maior oferta, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós lemos aqui, né, que nele existe a vida. Então o que acontece? Não há recompensa, não há mais valor que possa ser pago pela sua vida. Por isso que você não pode, não precisa andar preocupado com coisa alguma, porque o cálice de bênçãos, ele transborda a favor da sua vida. Porque nós lemos aqui, e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito, porque pedimos segundo a sua vontade. Tudo que você clamar a Deus, segundo a sua vontade, segundo estabelecido na palavra, a Bíblia diz que ele vai nos conceder. Por isso que ele atende tão fortemente esses clamores pela cura das pessoas. Alguns falecem, mas falecem com a salvação, que é muito melhor do que uma cura. A gente se preocupa demais com o que a gente pode ver ou tocar, e a gente se esquece da maior recompensa que nós vamos receber nos céus. Mas nós vamos receber aqui na terra também. Diz a palavra de Deus que, buscando o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Carro, comida, casa, roupa, marido, esposa, são as demais coisas que são acrescentadas. Porque o maior presente que eu e você podemos receber é passarmos o resto das nossas vidas ao lado do nosso Deus, ao lado do nosso Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça, duas coisas têm que acontecer. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, nunca disse a Jesus: eu quero experimentar esse algo novo, eu quero experimentar essa vida que está no seu filho, hoje é o dia. Agora, se você também anda deliberadamente na prática do pecado, hoje também é o dia. Vamos fazer essa oração juntos. Eu queria que todos repetissem em alto bom som, entregando a nossa vida verdadeiramente ao Senhor Jesus. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nessa manhã eu declaro que eu preciso da vida que está no seu Filho. Eu quero viver dias felizes sobre a terra, porque eu sei que na cruz do Calvário, um alto preço, uma alta recompensa foi pago pela minha vida. Por isso eu declaro que a partir de hoje eu abro mão de toda a prática do pecado, consciente ou inconsciente, que eu tenho praticado, para declarar que a partir de hoje eu sou nascido de Deus,
não vivo em pecado, que o Senhor me guarda e o maligno não me